transformação. Oferecimento: Faculdade Cidade de João Pinheiro. Tempo que passa, tempo perdido e que não volta mais. É hora de mudar, de fazer, em busca do melhor. Boas oportunidades aparecem uma vez. Faculdade Cidade de João Pinheiro. Educação que traz oportunidades. Conheça o Quero Bolsas FCJP e ganhe até 30% de desconto. O projeto empresarial e o financiamento social com tudo que você precisa. Vestibular agendado, inscrições abertas. Acesse fcjp.edu.br. Olá, estamos de volta para mais um programa Transformação. É mais uma vez uma honra receber o Daniel, que é professor do IFTM, um irmão parceiro em Cristo. Seja bem-vindo mais uma vez, Daniel. Obrigado, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Ok, e nós vamos continuar a falar sobre esse assunto das finanças, No nosso último programa a gente falou sobre o nosso dinheiro e a nossa qualidade de vida, como é importante ter uma vida equilibrada na área financeira, e nós falamos de alguns princípios da Bíblia sobre como lidar com a nossa vida financeira, com a nossa satisfação, e tivemos esse tempo de reflexão aí. O equilíbrio ele é fundamental, mas muitas vezes os desajustes na área financeira eles podem acontecer, Eu prefiro falar muitas vezes, não colocar uma regra, que a gente sabe que muitas pessoas elas têm vivido como regra o desajuste financeiro, e nós não podemos viver em dívidas, E para a gente iniciar aí, Daniel, o que é dívida e o que a Bíblia fala sobre a dívida para a gente? Dívida é um dinheiro ou propriedade que uma pessoa ela é obrigada a pagar a outra, E aí entra a questão aí de financiamentos, empréstimos, E a Bíblia, lá em Provérbios 22:7, ela diz o seguinte: assim como os pobres são dominados pelos ricos, quem pede dinheiro emprestado torna escravo de quem empresta. Então aí a gente vê que a questão de quem pede emprestado, à luz da Bíblia, aí ela acaba se tornando escrava, da pessoa que emprestou esse dinheiro. E isso acaba sendo lógico porque você perde um pouco da liberdade do dinheiro que você tem, do seu ganho. Você já não vai poder usar ele conforme você quer, Então isso acaba gerando uma escravidão. E um outro conceito também que a Bíblia fala, lá em Deuteronômio 28, lá Deus fala sobre as bênçãos e as maldições, de acordo com aquelas pessoas que obedecem ou desobedecem aos mandamentos de Deus. E uma das maldições é que as pessoas que desobedecem a Deus acabam por pegar emprestado de outras pessoas, Então a gente vê aí dois conceitos da dívida, tanto questão da escravidão quanto da maldição. E a gente vê que a Bíblia ela traz um certo peso para isso, para que a gente se responsabilize e tome um cuidado mesmo. Quando fala da escravidão aí, nós temos que tomar um cuidado e ter se equilibrar dívidas que nós vamos fazer, que são inerentes à nossa sobrevivência, da nossa casa ali, uma água, uma luz, mas o que nós temos que tomar cuidado é isso, que extrapola, como você falou, quando pega com um banco, quando pega essas compras, esses parcelamentos e financiamentos aí, a gente tem que tomar um cuidado. E ainda pegando sobre a questão da dívida, quanto que realmente custa uma dívida aí, Daniel? E nós temos dois custos, Nós temos a questão do custo financeiro, que geralmente quem, por exemplo, entra numa dívida e vamos pegar de um cartão de crédito, Aí tem a questão dos juros, que pesa muito. A gente vai ver um cartão de crédito hoje, a título de exemplo, você adquire uma dívida aí de R$1.000, no final do ano aí você vai ter pagado o dobro dessa dívida, Vai dar aproximadamente uns 2.000 até mais, dependendo aí
né, da financiadora. E, por outro lado, a gente também tem o custo físico, né? Que a dívida acaba gerando uma fadiga emocional, uma fadiga física, né? Um desgaste. E é interessante que eu estava vendo um dado que 56% de uma pesquisa pública, 56% dos divórcios estão relacionados à questão de dívidas dentro dos casamentos, dentro do lar, né? Então, o que exemplifica também essa questão do custo físico. Ô Daniel, e eu acho que esse custo físico, né, essa pressão emocional, eu costumo dizer que muitas vezes ela é muito maior do que o custo financeiro em si. Acho que não é incomum você conversando com uma pessoa, que acho que principalmente os homens, eles sofrem mais nessa hora de, nossa, eu não estou dando conta de dormir, eu tenho que pagar aquela pessoa, eu tenho que pagar aquele empréstimo ali. Então acho que um cuidado que nós temos que ter é esse custo aí, que ele vai vir sobre nós e por muitas vezes bem depois da data aí do que aquele bem foi comprado, né? Às vezes nem vai valer a pena isso. E nós vamos encerrar esse bloco aí falando e queremos voltar aí no próximo bloco, né, sobre essa questão dos empréstimos e, mais importante, da solução, né, que do problema a gente já está falando muito aí. Fique com a gente, no próximo bloco a gente volta a falar sobre dívidas. Tempo que passa, tempo perdido e que não volta mais. É hora de mudar, de fazer em busca do melhor. Boas oportunidades aparecem uma vez. Faculdade Cidade de João Pinheiro. Educação que traz oportunidades. Conheça o Quero Bolsas FCJP e ganhe até 30% de desconto. O projeto empresarial e o financiamento social com tudo que você precisa. Vestibular agendado, inscrições abertas. Acesse fcjp.edu.br. Nós estamos de volta no nosso programa Transformação, hoje falando aí sobre dívidas, né? O que são as dívidas, como solucionar esse problema das dívidas. E Daniel, algo que eu percebo que está muito comum hoje e as pessoas às vezes estão fazendo até muito sem pensar, são os empréstimos e financiamentos, parcelamentos aí. E a respeito disso, que conselhos que a gente pode dar para uma pessoa antes dela assumir um compromisso desse? Tem 3 pontos aqui importantes, né? O primeiro é, o item comprado, ele é um bem com potencial para gerar uma renda ou uma valorização, né? O segundo ponto é, o valor do item equivale ou excede a quantia devida. E o terceiro ponto é, a prestação adquirida, as parcelas, elas estão dentro do seu orçamento. E a gente pode dar um exemplo, a questão do empréstimo para a compra de um imóvel, né? Se a gente for olhar, ela geralmente entra sim no primeiro item, porque o imóvel acaba se valorizando, né? Então é um bem com potencial de valorização. No segundo item, você ali, quando você vai financiar, né, um imóvel, geralmente você dá uma entrada e o restante que você deve, geralmente o valor do imóvel também ele permite você, né, caso você não consiga pagar as prestações, você quitar, né, você desfazer do imóvel. E você assumir uma parcela dentro do seu orçamento, né? E algo que não está dentro do empréstimo também, onde que um empréstimo não seria viável? Por exemplo, você vai adquirir um empréstimo para a compra de um computador, aí na faixa de uns 3 mil. Foi a primeira coisa que me veio na mente, computador e celular, né? Pois é, um computador, celular. Então, às vezes você vai fazer um empréstimo, geralmente isso não é um potencial para produção de renda ou valorização, né? E às vezes não, né? Ele desvaloriza ao longo do tempo. Então você acaba entrando numa dívida, né? E às vezes isso pode comprometer o seu orçamento. Com certeza, algo a se pensar, só parcelar não é a solução. E
falar do problema sem falar da solução dá até uma agonia na gente aí, né? Às vezes o seu caso, de você que já está assistindo, eu já estou endividado, né? Eu já estou com atolado até aqui com uma série de problemas aí. Daniel, o que a gente pode fazer então? Como que eu vou sair das dívidas? Né? Alguns conselhos, né? Primeiro, eu acho que é importante a oração, né? A gente pedir a ajuda de Deus para a gente sair das situações. A gente vê um exemplo na Bíblia, né? Da viúva. A viúva lá, ela devia lá o seu credor e o seu credor já estava para tomar os seus maiores bens, que eram os seus 2 filhos, né? E qual foi a atitude daquela viúva, né? Ela pediu ajuda ao profeta Eliseu, né? E orou a Deus. E ela deu o que ela tinha, né? Naquele momento ali, que eram as botijas, né? E Deus fez um milagre, multiplicou, né? Mas ela teve uma primeira atitude, ela quis sair da dívida dela, né? Então, e ela orou, ela buscou esse direcionamento de Deus, esse milagre de Deus. E a parte, né, que cabe a Deus e a parte que cabe ao homem também, né? Exatamente. Um segundo conselho aí seria você estabelecer, né, um orçamento. E muitas das vezes assim, a gente vê que as pessoas até estabelecem um orçamento, mas elas não usam o orçamento no dia a dia. Então isso é importante você fazer na sua casa, você ter ideia daquilo que você ganha e do que você está gastando e onde você está gastando, né? Um terceiro conselho aí seria você fazer uma lista daquilo que você tem e daquilo que você deve. Por quê? Porque às vezes você tem alguns bens que você pode vender, né? Às vezes você pode pôr aí num classificados, né? Às vezes você não está utilizando aquele bem, você pode, né, vender ele e para quitar algumas das suas dívidas, né? E você listar também as suas dívidas. E aí eu falo que é muito importante. Quando você listar as suas dívidas, você coloca lá quem você deve, quantas parcelas, qual que é a quantia devida, né? Isso é muito importante. E você fazer uma programação de pagamento dessas dívidas, né? E aí, né, vem uma dica. Começa às vezes a pagar as dívidas menores. Por quê? Uma que elas vão te dar um ânimo de que você está se livrando das suas dívidas, né? Vai estar diminuindo as suas dívidas. Então opte por pagar as dívidas menores e aquelas com juros mais altos, né? Por exemplo, às vezes você está com a dívida de um cartão de crédito, os juros lá é altíssimo. Às vezes você compensa, você pega um empréstimo, né? Pagar esse cartão de crédito e ter um juros menor, né, em relação a esse empréstimo. Isso também é uma dica. E outro conselho importante é você considerar uma renda também adicional. Trabalhar, né, mais. Exatamente, trabalhar mais, né? Porque você aí, como se diz, você já está devendo aí coisas que não estavam no seu orçamento, né? Então é importante você tentar essa renda adicional. E claro, né, nunca desistir disso daí e pensar sempre, eu tenho que gastar menos do que eu ganho. Isso aí é algo que nós precisamos nos reeducar, né? Não adianta falar sobre solução de dívidas e achar que, né, não, Deus vai fazer um milagre. Acho que o primeiro passo começa de nós, de tomar a decisão mesmo, de se conter, né, de seguir esse orçamento aí, que eu creio que muitas pessoas elas não têm isso anotado. Eu espero que com esse programa você possa ter sido despertado para essa realidade na sua vida. Muito obrigado, viu, Daniel, por esse compartilhar aí. Esperamos ter mais oportunidades para falar sobre outros temas aí também. Obrigado, foi um prazer estar aqui, né, mais uma vez. E você aí de casa, esteja firme, né, com a ajuda de Deus e com atitudes bem pensadas, você pode melhorar a sua qualidade de vida financeira. Que Deus te abençoe e até o nosso programa Transformação.